Olá a todos, meu nome é Nel Santiago e este é o canal Clarinete, Músicas e Passeios. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para apresentar para vocês o clarinete em dó. Esse clarinete em dó é da Moresque, eu comprei ele recentemente. E eu vou tocar um pouquinho com vocês hoje neste vídeo, compartilhar um pouquinho desse instrumento. Não falarei muito de detalhes técnicos ainda, porque eu ainda peguei esse clarinete recente. Então, vou tocar um pouquinho ele hoje, para vocês conhecerem o som do clarinete em dó. Esse é um clarinete dó 17 chaves. Tá? Existe uma confusão muito grande entre os clarinetistas, que muitos acham que o clarinete em dó só existe o 13 chaves. Não, existe o 17 chaves. Antigamente tinha até um famoso aí da Veril que era 18 chaves. Então, além dessas chaves aqui, tinha mais uma chavinha aqui. Então, você encontra daquele ainda. E esse aqui da Moresque é 17 chaves. Assim como existe clarinetes em si bemol 13 chaves também. Mas isso é uma outra história, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo. O que eu quero que vocês saibam que é um clarinete em dó, porém 17 chaves. Ou seja, do mesmo sistema do clarinete que eu toco sempre em si bemol. E o clarinete em dó, tive a curiosidade de comprar esse. Para saber um pouco como que soaria esse instrumento. Então estou acostumando com esse instrumento ainda. Então detalhes mais técnicos eu falo depois. Estou até com o afinador aqui ligado aqui, porque tocando nele hora ou outra, fico olhando o afinador porque eu ainda não peguei bem a afinação dele. O que é pegar bem a afinação? Algumas notas aqui, por exemplo, o sol, tem que ver qual a posição que soa melhor o sol. Então ouvi lá que o sol, tive que fechar esses dedos aqui, no sol solto e... Se apertar um pouco a boca, ele está subindo a afinação. Então estou descobrindo ainda essa questão das regiões. Por exemplo, o Fá agudo. Já bateu no verde certinho. O Dó. Agora bateu. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa acostumar um pouco o instrumento. Porque algumas notas, por exemplo, no meu si bemol, eu já sei as notas que são altas, que são baixas, então eu já sei mais ou menos como corrigir, porque eu já toco com ele sempre. Outro instrumento tem que ver direitinho qual a nota que é mais baixa, qual a nota que é mais alta. Por exemplo, esse Mi nesse clarinete aqui, eu achei ele um pouquinho alto. Tá um pouquinho alto. Então eu posso, de repente, abrir um pouquinho o clarinete, que nessa região da garganta tá alto, só que eu tenho que ver se não vai prejudicar outra região. Às vezes eu abro aqui para corrigir o Mi, só que aí prejudica outra região. Então eu tenho que saber exatamente o que cada região tá soando, o que eu preciso melhorar em cada região. Às vezes é uma correção de dedo, às vezes é um pouco de relaxar. Se precisar relaxar demais, aí é ruim, porque o instrumento não é bom. Mas às vezes é pouquinha coisa, você já chega na afinação, tá? Então, esses pequenos detalhes é só você ter experiência com o instrumento. É muito importante estudar um pouco com o afinador, para você conhecer bem o instrumento. Claro que não pode ficar uma neura ali, né? Você tocar uma escala, por exemplo, e querer ficar tudo verde. Primeiro que ele não pega, né? Notas rápidas. Ele vai pegar normalmente uma nota longa, esse tipo de coisa. Então, esse trabalho de nota longa é bom fazer com o afinador. E depois, quando estiver tocando em conjunto, aí você pega a afinação do conjunto. Tenta ouvir o conjunto e afinar pelo conjunto. Tá? Que é diferente de afinar com o afinador. Às vezes tem acorde que uma nota tem que soar um pouco mais baixa ou mais alta. Tá? Às vezes, se eu estou tocando, tem uma nota dó grave soando, eu vou tocar o mi, aquele mi ele tem que soar para casar com aquele dó. Às vezes, se aquela nota grave for um lá, às vezes aquela nota tem que soar um pouco mais alta. Quem toca violino entende bem o que eu estou falando. Tá? Você pega uma nota mi no violino, se você afina ela com a corda sol, ela vai estar no lugar. Se você afina ela pela corda lá, às vezes tem que colocar um pouquinho mais para frente o dedo. Então, afinação também pensando no acorde que você está ouvindo. Tem todas essas coisas que você tem que ver pela frente. Então, quando se toca em conjunto, tem mais coisas que tem que ver.
não simplesmente pensar que você está certo ou não. Às vezes, se toda a orquestra baixar a afinação naquela acorde, você tem que abaixar também. Então, afinar em conjunto é diferente de afinar tocando com afinador, ok? Mas o afinador é muito bom para você conhecer o instrumento, você vai saber qual nota que é mais baixa, mais alta. Então, quando você for tocar aquela nota, em via de regra, você vai pelaquilo que você conhece do instrumento. Você está tocando em conjunto, aí você modela com o conjunto de acordo com o acorde que está soando. E tudo isso que eu falo são coisas bem mínimas, tá? Tem muitos de vocês que ainda não tá nem nesse ponto ainda de perceber isso, né? Às vezes está bem no começo. O importante é trabalhar com afinador, deixar bem afinadinho, conhecer o instrumento, fazer as notas longas. E essa questão de tocar em grupo talvez é uma coisa mais para o futuro. Então depende muito do nível em que você está. Tá bom? Já me alonguei nesse vídeo falando sobre isso, mas eu acho importante dizer sobre afinação. Então, sobre esse instrumento, eu ainda não estou acostumado com a afinação dele no geral. Dá para ficar muito mais afinado do que vocês vão ouvir? Claro que dá. Se eu conhecer melhor o instrumento, ele vai melhorar muito. Se ele tem alguma nota que realmente é um problema grave que não tem como resolver, eu vou descobrir só depois. Por enquanto, eu vou me ater que eu estou acostumando ainda com a afinação dele. No geral, ele tem bastante notas afinadas. Uma outra nota que está mais alta, mais baixa, eu estou corrigindo. Às vezes com mais pressão de ar, enfim. Eu estou corrigindo. E no geral, vou saber só mais pra frente. Eu faço um outro vídeo com mais detalhes sobre ele. Então aqui hoje é a primeira impressão do clarinete em dó. Vou tocar então algum hino para você. Algum hino para vocês, né? No caso, vocês. Escolhi aqui o hino 137. Então o hino 37 é o hino sol maior, tô com o inário em dó. Então não preciso transportar e posso usar o inário em dó, obviamente, porque é um clarinete em dó. Eu estou usando, nesse caso, uma paleta número 3, tá, da Van Doren. Essa paleta não tá tão nova. De repente eu poderia usar uma paleta um pouco mais dura nele, mas ainda também eu vou descobrir isso depois. Eu não testei ainda outras boquilhas que eu tenho nele para ver qual soa melhor. Tudo isso eu falarei no futuro, tá? Vou tocar mais um verso desse hino. Fazer o coro de novo. Vocês percebem que eu não posso pensar nele como um clarinete si bemol. Ele tem um outro som, o som dele é mais brilhante. Alguns podem usar o som um pouco mais aberto. Enfim, o som dele não é tão parecido com o si bemol. Então, tem que tentar deixar um som bonito dele conforme a característica do instrumento. Então, isso também é uma coisa que leva um pouco de tempo. Você descobrir, ouvir bastante instrumento, qual a característica de som desse instrumento, também é uma coisa que eu estou acostumando também. Tem algumas gravações no YouTube de clarinete em dó, estou ouvindo. Tem uma peça do Rossini famosa que usa clarinete em dó. Então, eu preciso também ouvir bastante para ter melhores referências do som do clarinete em dó. E assim eu vou melhorando com o tempo. Mas fica aqui os primeiros registros. Vou tocar o coro desse hino.
vou tocar mais um hino aqui para vocês, no clarinete em dó. Então eu vou acostumando com o tempo esse clarinete, farei uma live em breve para vocês, com mais detalhes desse instrumento. Eu estou gostando bastante, eu quero tocar choro nele, quero tocar algumas peças do Bach para outros instrumentos originais, algumas peças barrocas nesse instrumento, que eu acho que vai soar interessante. Vamos descobrir depois, né? Vou pegar um hino um pouquinho mais alegre, tô com o Inari aqui em frente. Vamos ver um hino aqui um pouquinho mais alegre, para tocar nele. Para ver como que soa neste clarinete. Vou virando as páginas que só parece hino rápido, só parece hino lento. E aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam deste clarinete também. Se vocês gostaram do som, se achou o som um pouquinho... não gostaram do som deles, podem falar, tá bom? Vou tocar esse no 313. Vou fazer novamente o coro. O sol está um pouquinho alto nele. Às vezes durante o hino a gente vai corrigir uma nota, vai corrigir o sol, aí deixa baixo demais, depois... Isso é questão de costume mesmo, tá? Mas é um instrumento que eu achei bem bacana, tô gostando dele. E eu achei que soa bem legal. Eu tenho que fazer vídeo para vocês também na requinta, vou fazer em breve também. Então esse clarinete aqui, se vocês procurarem ele, esse aqui é o MC68, tá? MB... Eles usam o B por causa que é do si bemol, né? O C que é do em dó, que eles usam aquelas cifras, né? Então a requinta, por exemplo, é ME. Então você tem um Ezinho lá que é de Mi bemol, né? Das cifras. Então esse aqui é o modelo MC68, é de madeira. É legal aqui na campana, se vocês virem, tem um furinho aqui atrás da campana. Alguma coisa para ajudar também na questão de afinação também. Tá bom? É um instrumento que ele é muito bonito, vocês podem ver, muito bonito mesmo, bem interessante. É um instrumento em dó, não é um instrumento que se usa em orquestra, tem poucas peças para clarinete em dó. Também tocar em orquestra também precisa ter bastante conhecimento do instrumento também, né? Que é um instrumento, esse aqui mesmo, eu ainda não tocaria nele ainda em orquestra porque ainda não acostumei com a afinação dele. Eu tenho que ver como realmente vai soar, né? Então o instrumento... É um pouco difícil afinar nele. Eu acho mais fácil afinar um si bemol, mesmo o instrumento si bemol um pouquinho, vamos dizer assim, não tão bom, é mais fácil tentar chegar à afinação do que esse clarinete em dó, pelo menos para mim. Cada um é particular. O clarinete em lá, ele já tem uma outra característica. Meu clarinete em lá agora que eu tô acostumando mais, tá? Com o clarinete em lá.
E eu farei mais vídeo dele. O clarinete em Lá meu é um MA, né? Por isso que tem a sigla aqui, MA. E esse aqui é o clarinete em Dó. Então eu sinto muita diferença do clarinete em Lá para o clarinete em Dó. Para mim são dois mundos completamente diferentes. O Si bemol para o em Lá já sinto diferença. Do em Lá para esse parece um abismo. Então, para quem tem curiosidade de tocar os clarinetes, eu farei uma live também em breve, comparando o clarinete Si bemol, em Lá e o em Dó, para vocês verem, comparar o som também. Tá? Só quis mostrar aqui realmente as primeiras impressões sobre este clarinete. As impressões bem básicas, não falei muito, não entrei em detalhes técnicos, falei apenas que eu estou acostumando com o instrumento. Toquei 2 hinos aqui para vocês terem uma ideia do som. Vou tocar mais um hino aqui para vocês. Então, esse vídeo é mais a título de curiosidade mesmo, apenas vocês conhecerem, saberem o que eu adquiri e o que vem aí pela frente pelo canal. Hino 190. O instrumento em Dó também pode ser muito interessante para quem está começando, para uma criança, né? Também. Às vezes a requinta já está muito pequeno para ela, o Si bemol está quase lá. Às vezes começar com clarinete em Dó um tempo seja uma boa opção. Depois muda para o Si bemol. Então às vezes para criança seja um bom instrumento, que ele é menorzinho. Então bastante crianças vão ter mais facilidade de tocar um clarinete em Dó do que o Si bemol. Pode também ser muito interessante esse teste também. Tá bom? Então aqui uns 3 hinos para vocês aqui, apenas umas impressões gerais aqui do clarinete Moresque em Dó. Valeu, pessoal!